Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora para falarmos sobre as duas naturezas de Cristo, sua realidade e integridade, começando, obviamente, pela humanidade de Cristo Jesus, o que em teologia sistemática nós podemos abstrair da revelação que consta da palavra de Deus para organizarmos a nossa mente, organizarmos o nosso pensamento, organizarmos a nossa fala, o nosso discurso, de maneira que ele permaneça coerente com os ensinamentos escriturísticos. Então, o que propomos falar, não o propomos falar da nossa imaginação, tá? Porque pessoas melhores do que nós já dedicaram as suas vidas a esses estudos e somos abençoados pelo universo de material aí proposto, produzido, gerado, que com a palavra de Deus nos trazem orientação. Dessa maneira, o que estamos fazendo aqui não deixa de ser um devocional público, tá? Não deixa de ser um devocional público. É claro que não abrange todos os aspectos de um período devocional. Isso é óbvio, mas é a apresentação, a busca pela construção da memória por conta do tempo estudado e, ao mesmo tempo, uma reflexão em relação aos ensinos da Sagrada Escritura. O doutor Strong é o teólogo que nós separamos para essa apresentação, tá? É uma apresentação bastante dinâmica quando você está lendo, por conhecer algumas referências. Talvez ouvindo não pareça tanto, mas qual é o propósito? Qual é o objetivo? Ajudar a pessoa a dedicar-se ao estudo da Sagrada Escritura, sabendo que toda e qualquer falha, todo qualquer erro, todo qualquer equívoco tem sido corrigido, tem sido propostas correções ao longo da história da fé cristã. Nós falamos de algumas ideias, de algumas correntes aí sobre Jesus Cristo, consideradas erradas no passado, consideradas erradas até hoje. E via de regra, em tal época pensavam assim, via de regra, a pessoa não adestrada, a palavra é essa mesmo, né? Não adestrada através das disciplinas aí teológicas, ao estudo ordenado, ao estudo sistemático, ela aqui e acolá escorregará, cometerá um erro. Por isso que nós falamos e não falamos de nós mesmos, nós falamos porque aprendemos de outros. Em matéria de espiritualidade, você sempre errará, você sempre cometerá erros, porque quando nós procuramos racionalizar ou abreviar algum tema, nós corremos o risco de ficar aquém do que a Escritura ensinou ou irmos além do que a Escritura permite, tá? Então, a possibilidade de errarmos é sempre muito grande. Mas não é essa a questão. A questão é, apesar de toda qualquer possibilidade de erro, existe uma grande possibilidade de acerto, que vem com a perseverança, com a dedicação, tá? E isso significa tempo. Tempo. Toda e qualquer área do conhecimento humano requer tempo. Tempo de dedicação, tempo de estudo, tempo de reflexão, tempo para memorização. Não tem como, não é o nosso propósito, porque não acreditamos que seja esse o caminho, viver em busca de revelações e inspirações, tá? Isso foi dado por Deus às pessoas necessárias. Todos os demais se dedicaram ao estudo, dedicaram as suas vidas a experienciarem, a aplicarem aquelas verdades reveladas por Deus, tá? A realidade, a realidade da natureza humana de Cristo Jesus, ela pode ser demonstrada através da Escritura em inúmeros textos. Aqui o autor ele faz um recorte de vários textos escriturísticos que nós vamos apresentar, tá? Ele expressamente, Jesus Cristo, chama-se a si mesmo e é chamado de homem. Ou Jesus usava a expressão o filho do homem, referindo a si mesmo, tá? O Evangelho de João fala,
O Evangelho de João apresenta as palavras de Jesus: procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade. Em Atos dos Apóstolos, num dos discursos de Pedro, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz: de um só homem, Jesus Cristo. Aos Coríntios, ele fala: como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele relembra Timóteo do seguinte: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. As genealogias de Mateus e de Lucas apresentam, a de Mateus prova que Jesus é da linhagem real, e a de Lucas apresenta a linhagem real como fazendo parte da linhagem de Abraão, e a de Abraão como sendo da linhagem de Adão. Cristo, portanto, é filho de Davi e tronco de Israel. A expressão filho do homem, em Mateus 20, 28, embora possam ser acrescentados vários outros sentidos, sem dúvida ela indica uma verdadeira humanidade. Finalmente, toda a carne como sinônimo de natureza humana aplicada a Jesus por João. Ele diz: e o verbo se fez carne. E na primeira carta de João ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus Cristo, o Cristo, era perfeitamente humano. Jesus é o verdadeiro Filho do homem, como proclamou ser. Isso implica que ele é o representante de toda a humanidade. Jesus Cristo se torna o representante de toda a humanidade. Nós falamos, a cruz se torna o centro do universo, o centro de toda a criação. A cruz, o Cristo crucificado, é o coração, é o cerne do plano redentor de Deus para com a humanidade pecadora. Aqui vem aquela analogia, uma comparação que as pessoas fazem no que diz respeito à representatividade. Quantos pais você tem? Todos respondem 2. Quantos avós? 4. Bisavós? 8. Trisavós? 16. O número de ancestrais aumenta à medida que recua. E se você somar somente 20 gerações, vai contar com mais de 1 milhão de progenitores. Tá? Esse cálculo aí, ele é interessante nesse sentido, para falar de hereditariedade. Nós pensamos muito em termos de uma linhagem familiar, conforme a conveniência, tá? Mas nós somos frutos da união de duas famílias, de duas linhagens diferentes. E quando você volta, você encontrará várias outras linhagens, várias outras genealogias. O que o autor está querendo dizer é que nós hoje somos descendentes da humanidade. Tá? O número de ancestrais aumenta. O nome Smith ou Jones, aí, americano, João ou José, que você tem, representa não só uma linha, representa somente uma linha de todos esses milhões. Você pode ter outro nome. A sua existência é mais uma expressão da raça do que de qualquer família ou linhagem particular. Veja que quando a pessoa se dedica a uma área do conhecimento que se propõe a restabelecer a verdade, ela vence os obstáculos sociais, os obstáculos psicológicos, emocionais, inclusive, pelo menos em termos declaratórios, ela consegue vencer até os preconceitos. Veja que o autor americano aqui, uma sociedade muito impregnada pela ideia de segregação, numa aplicação falseada, como assim fizeram os europeus, os americanos descendentes dos europeus, como nação, como povo, como Estado organizado, partilharam do mesmo equívoco, intencionalmente ou não, partilharam do mesmo equívoco, uma aplicação
equivocada dos conceitos escriturísticos de eleição, predestinação, tá? De povo santo ou separado. Aqui, estudando a natureza de Cristo Jesus, somos levados a essa conclusão, uma conclusão que nos incita a vencer os nossos preconceitos, tá? Nós somos representantes, nós somos uma expressão da raça humana, muito mais do que de uma linhagem familiar. O que é verdade com relação a nós também o é em relação ao Senhor Jesus do lado humano. Todas as linhagens da nossa humanidade comum convertem para ele. Ele é o filho do homem, muito mais do que o filho de Maria. Esse também é o tema de uma pregação aqui num congresso batista em Londres. Jesus Cristo possuía todos os elementos essenciais da natureza humana de que se constituem atualmente a natureza humana, um corpo material e uma alma racional. Um corpo e uma alma racional, uma consciência. Tá? Em Mateus ele fala, a minha alma está cheia de tristeza, moveu-se muito em espírito, é outra expressão atribuída a Cristo Jesus, no que diz respeito às emoções, aos sentimentos. Jesus, o Cristo, não é um autômato, nunca foi um autômato. Ele experimentou verdadeiramente a natureza humana, sem pecado, mas experimentou a natureza humana, sujeito às emoções, aos sentimentos, tá? Sujeito às intempéries, sujeito à dor, ao sono, ao cansaço, à fome. Isto é o meu corpo, uma expressão que ele usa. Depois da ressurreição, como ele disse para Tomé, né? Um espírito não tem carne nem ossos. Eu tenho. O corpo ressurreto de Cristo Jesus é composto de carne e ossos. O corpo que nós receberemos na ressurreição é um corpo espiritual, mas o que é carnal é transformado em espiritualidade. Como é que nós vamos explicar aí isso? Não tem como explicar isso, tá? Você tem que viver isso. É sempre nós sempre caímos naquela questão. A Bíblia é verdadeira no que ela declara ser? Nós acreditamos que sim. E como provamos isso? O dia provará. O dia final provará que a Bíblia é verdadeira. Mais importante do que discutir a natureza da Escritura é acreditar ou não no que foi proposto como meio de redenção e de salvação. A salvação em Cristo proposta pela Escritura é verdadeira ou não? A Bíblia declara que sim, a história nos mostra que sim, e o dia, aquele dia, o último dia, trará à tona essa verdade. A questão que nós temos à nossa frente, na nossa vida, é se estamos dispostos a nos submeter a essa verdade. Não estamos preocupados aqui tanto em debater a verdade ou em discutir a verdade. Um dos testes propostos pela Escritura quanto à integridade das pregações dos chamados profetas, que surgiam também já desde aquele início da igreja, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo ensino que confessa a natureza humana de Cristo Jesus é um ensino verdadeiro. Mas não só a natureza humana, né? Tudo que isso representa para nós, tá? Eu vejo aqui um texto interessante. Cristo não era apenas um homem entre os homens. A sua relação com a raça humana não é diferente por ser outro, mas idêntica às nossas. Sua relação com a raça não era uma relação diferenciadora, mas consumadora. Jesus, o Cristo, ele não era o homem de modo genérico, mas inclusivo. A única relação que poderia ser comparada à sua é a de Adão
que era a humanidade em um sentido real. O Espírito de Deus se torna, pela encarnação, o Espírito do homem. Se a humanidade de Cristo não fosse humanidade do divino, não seria uma relação inclusiva e consumadora, na qual ele se torna, de fato, para a humanidade de todos os outros homens. O que ele se torna? O centro do ser de Cristo, com o homem não era em si mesmo, mas em Deus. Ele era a expressão pela reflexão da vontade do outro. A verdadeira humanidade de Cristo Jesus acaba por revelar a sua origem divinal, tá? A sua natureza divinal. Ele era movido por princípios instintivos e exercia as forças ativas que pertencem à humanidade normal e desenvolvida: a fome, a sede, o cansaço, o sono, o amor, compaixão, ira, ansiedade, lamento, choro, oração. Tá? Nós temos aqui em Cristo Jesus uma convicção de que Deus experimentou todo o sofrer da humanidade. Deus tem em si plena consciência absoluta e até mesmo experimental, através do Verbo encarnado, através de Cristo Jesus, da triste condição em que a criação se encontra. Deus conhece o nosso viver não somente por ser onipotente, onisciente, onipresente, ou todo-poderoso, ou eterno, ou criador, mas em Cristo Jesus, o eterno, o divinal, fez-se homem, tornou-se homem de maneira a não um saber espiritual, que é perfeito, mas um saber humanizado, lado a lado. Podemos dizer que em Cristo Jesus, Deus sentiu na pele, Deus sentiu o que é o sofrimento, a angústia humana, e permaneceu fiel ao propósito de redimir essa criação, de resgatar o ser humano dessa triste condição, propondo pela fé elevar-nos, restaurar-nos, propondo pela fé o milagre da regeneração. A fé em Cristo Jesus, ela vai além da consciência, ela eleva o espírito, ela resgata o espírito, ela nos faz crer em algo que nos é completamente superior e acreditar num processo que nós, por nós mesmos, nunca seríamos capazes de desenvolver ou aplicar. O ser humano não é capaz de provocar, produzir ou aplicar salvação. Tá? A salvação pela fé é um dom gracioso de Deus em Cristo Jesus. Temos aqui um professor que diz o seguinte: Jesus encontra as seguintes indicação quanto à libertação. O que é libertação? Quando esses homens estão falando de liberdade, liberdade não é necessariamente a ausência de escravidão. Quando eles falam de liberdade, é a conquista ou o domínio de si mesmo. Ser livre implica autodomínio, autocontrole. Tá? Ser livre significa ser capaz de controlar as emoções, as paixões. A palavra liberdade, ela encontra a sua perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Então, você pensa em liberdade, assim, não estar algemado, né, não ser escravizado, né, não ser dominado por outra pessoa, por outro povo, ou por uma estrutura política, ideológica, isso e aquilo. As pessoas clamam por liberdade. Alguns não querem leis, não querem regras, querem ser livres. E pensam em liberdade em ausência de limites no que diz respeito à ação, a conduzir-se. A verdadeira liberdade, ela só é conquistada através
de uma intensa batalha interna, interior, que nos permite dominar o nosso eu, o nosso ego, tirá-lo do centro do nosso coração, tirá-lo do centro do nosso ser e permitir que Deus reocupe o lugar que pertence a Ele, como o centro do nosso viver. Isso é ser livre, isso é conquistar a liberdade nesse pensamento. Tá? Não é a ausência de opressão externa. A verdadeira liberdade é uma conquista interior através de uma batalha que se prolonga ao longo da vida. Não é muito diferente, ela caminha junto com a santificação, tá? Muito embora a liberdade ela também seja proporcionada pelo Espírito Santo. Onde habita o Espírito de Deus, ali há liberdade, ou seja, o espaço para e as condições criadas por Deus para que o homem consiga esse domínio de si. Então, liberdade vem nesse sentido, liberdade vem nesse contexto. Existiu um homem perfeitamente livre sobre a terra? Sim, Jesus, o Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.